Me apresentando, eu sou o Luiz Antunes, eu sou responsável pelo time de Financial Services na Databricks Brasil e também atuo como Practice Leader Latam para os temas de AI, ML e GenAI. A nossa sessão, a gente vai estar trazendo inicialmente uma apresentação da Lívia, onde ela vai estar falando do Agent Bricks e da nossa visão para agentes. E também a gente vai estar trazendo como cliente convidado a Mil e a Web Motors, onde eles vão estar compartilhando seus casos de sucesso. Logo depois, a gente vai trazer o parceiro, vai ser a Indício, onde eles vão estar trazendo a Copa Energia para estar apresentando um modelo de AI clássico, né, um modelo de ML tradicional, onde eles vão estar apresentando um motor de crédito. Depois vem o Thiago e o Lucas Rampin fazendo uma demonstração de toda a nova stack de MLflow 3.0. Cara, desafio vocês a verem e depois discutirem, porque está bem legal essa demo. Depois vem o Coffee, então a apresentação dele realmente tem que ser muito interessante, porque ele vai estar entre o Coffee Break. Depois a gente tem a CIT materializando aquilo que a gente apresentou de manhã sobre a parte de Mix Modeling, Marketing Mix Modeling. Então eles vão estar apresentando um caso real utilizando o Databricks junto com a Nestlé. E depois a gente tem a apresentação do Fábio junto com Santander, Brasilprev e Sicredi, onde a gente vai estar mostrando tanto a parte de Fine Tuning como a parte de multiagentes. Agora, eu gostaria de chamar a Lívia, uma das nossas especialistas de ML, AI e Generative AI, para estar falando um pouco do AI Bricks e compartilhando também a agenda com os clientes. Lívia? Você chegou. Obrigada. Eu tenho um aqui. Uhum. Obrigado, Lívia. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim? Só para confirmar, né? Vai que eu começo a apresentar aqui e ninguém está me ouvindo. Aí tem que voltar. Bom, vamos começar, né? Acho que a maioria de vocês aqui já fizeram alguma compra na internet e já tiveram problema de atraso de pedido, por exemplo, né? E aí é um pouquinho frustrante, né? Porque às vezes a gente compra as coisas e aí a gente fica igual esse gatinho, né, esperando. Às vezes a gente sabe que ele vai, né, pode demorar 8 dias para chegar, mas está lá ansioso esperando na janela, na porta de casa. Mas aí vocês já pararam para pensar quantas variáveis podem impactar no atraso de pedido? Né? Então, transporte, disponibilidade de produto, né? São vários fatores da logística que podem acabar acontecendo, né, com que a gente tenha atraso de pedido. E aí, né, imagina que se a gente estivesse trabalhando com multi-agentes e a gente pudesse ter um agente suportando um atendimento ao cliente. Por que eu digo isso? Quando a gente tem um atraso de pedido, a gente, como cliente, qual que é a nossa alternativa? É entrar em contato no atendimento, né, e perguntar pelo status do pedido, saber alguma coisa, saber se, né, vai chegar, quando vai chegar, enfim. E aí o atendente, quando ele recebe a sua chamada, o que a gente espera? Que ele traga uma resposta, minimamente uma resposta que deixe a gente confortável, mas também que ele também responda quantos dias, né, eu vou ter que esperar ali, igual o gatinho, para ter o meu produto em casa. Né? E aí a gente poderia ter um multiagente suportando esse atendimento. Então, imagina o multiagente ajudando esse atendente a encontrar a resposta, e a melhor resposta, e o mais rápido possível. Porque quando a gente liga para algum lugar, a gente quer que seja rápido. Ninguém quer ficar falando muito tempo com atendimento ao cliente. E aí, se a gente tivesse, de fato, esse multiagente, imagina um multiagente, onde ele seria composto pelo supervisor, né, que fosse pelo contexto, acionando os agentes ali para suportar esse atendimento. Então, eu teria um agente que ele poderia receber um manual ali, né, de políticas da logística, onde tem informação ali das entregas, e a DINI, né, o DINI que muita gente aqui já utiliza, com informação de status do pedido. E aí, quando o atendente, se ele tivesse esse multiagente na mão, né, ele poderia fazer uma pergunta. Ele sabe o número do pedido, quando a gente liga. E aí ele faz a pergunta qual que é o status daquele pedido e qual que seria o tempo para entregar
né, dado que ele está atrasado. E aí o multiagente ele faz isso. Ele vai buscar lá através do DINI qual que é o status daquele pedido. Então ele acha ali a resposta, ele fala, olha, para esse pedido está pronto para envio, né? E aí, dado esse status pronto para envio, ele pode acionar um segundo agente que vai realmente responder através ali do manual da logística qual que é o tempo, né, de entrega ali padrão. Então, quando eu tenho o status pronto para envio, o meu multiagente ele retorna dizendo que, olha, nesse caso, estou falando de 5 a 7 dias úteis para entregar o seu produto, tá? E aí, pessoal, esse exemplo é um exemplo que ilustra, né, o impacto de um multiagente no negócio, tá? Então, aqui eu estou falando de responder de uma forma ágil o meu cliente que quer estar confortável ali e ter uma resposta sobre aquele atraso. Mas eu também trouxe esse exemplo justamente para introduzir para vocês o Agent Bricks. O Agent Bricks, ele foi anunciado, né, recentemente, para quem acompanhou no DAIS, né, ali em junho, mais ou menos. É um produto que veio, ele ainda está na sua versão beta, né, então, justamente para a gente coletar feedbacks de vocês que estão experimentando o produto. Mas ele veio justamente para auxiliar, né, quem que é o desenvolvedor de agentes, para que ele possa desenvolver de uma forma fácil e rápida, né, para colocar em produção e você ter isso pronto o mais rápido possível, mas com qualidade. Tá? Só que tem toda uma motivação do porquê que a gente introduziu o Agent Bricks. Tá? Então, se a gente voltar um pouquinho, quando a gente fala de criar agentes, a gente está falando de alguns desafios. Né? Desses desafios, eu destaco três grandes pilares, que a gente pode até derivar em outras coisas ali dentro de cada um deles. Mas o primeiro, eu estou falando de avaliação do seu agente. Então, eu falo que a avaliação, muitas vezes, ela é difícil. E por que ela é difícil? Quando você cria um agente, você tem que ficar testando a qualidade dele, avaliando. Será que ele está respondendo o que eu preciso? Será que ele está funcionando da forma que eu preciso? E isso, muitas vezes, é um processo muito manual, que demanda muito tempo para você realmente chegar num agente com a qualidade que você precisa. E aí eu estou falando que 85% dos usuários, eles dependem apenas dessa verificação manual. Então, realmente, é algo que pode demandar um tempo e conhecimento também para fazer isso. E aí eu estou falando de um segundo pilar, que são muitos botões, muitos botões. Quando você vai criar um agente, você tem que pensar em todos os fatores que impactam na qualidade. Então, eu estou falando qual que vai ser o melhor modelo para aquela task, quais são as tools que eu deveria usar para compor o meu agente, para responder o que eu preciso. Será que eu preciso fazer um fine tuning? Não preciso. Né? Otimização de prompt. Qual que é o melhor prompt para ter a qualidade que eu preciso? Então, são muitos fatores que impactam na qualidade do seu agente. E o terceiro pilar, que é um terceiro pilar importante também, que é a relação custo versus qualidade. Acho que é a preocupação de muitos aqui, né? Todo mundo quer o agente com a melhor qualidade possível, mas também tem que ser com um custo que seja aderente com a task que eu estou, né, propondo ali para o meu agente. Eu tenho que ter um ROI em cima disso. E aí, pessoal, isso acaba sendo um balanço. A gente tem que encontrar um ponto ótimo, né, de qualidade e de custo. Eu não preciso ter um super agente com um super modelo para fazer um resumo de um texto, por exemplo. Eu tenho um balanço das coisas. E aí, né, a gente vai sempre olhar para a questão de custo também para ter esse ROI. Então, na verdade, quando a gente olha para esses três pilares, né, a gente entende que eles acabam impactando, né, o usuário ali na criação do agente e realmente ter o valor disso. E a gente acredita que criar agentes não deveria ser algo difícil, né? Deveria ser algo que tivesse facilmente na mão de vocês para conseguir construir esses agentes. Tá? E aí, quando foi anunciado o Agent Bricks, a gente anunciou realmente para suportar vocês nesses desafios. Só que como que o Agent Bricks resolve isso? Né? Então, a primeira coisa, pessoal, quando a gente vai começar a interagir com o Agent Bricks dentro da plataforma,
eu estou falando de escolher uma tarefa. O seu agente ele deve resolver qual tarefa? Ele vai fazer uma extração de informação, ele vai ser um multiagente, né? Ele vai resolver uma task específica, por exemplo, resumir uma transcrição de áudio. O que ele vai fazer? Então, você vai escolher essa tarefa, né? E você vai dizer para ele, em linguagem natural, assim como se você estivesse explicando para uma pessoa o que ele deve fazer. Então, por exemplo, olha, você tem que, desse campo de texto, você deve extrair para mim um sentimento. A partir do momento que você faz isso, o Agent Bricks, ele automaticamente, ele vai começar a criar o seu agente trazendo com a melhor qualidade possível. Então, ele vai criar benchmarks para que vocês possam ver recomendações de melhoria da qualidade. Ele vai otimizar automaticamente o seu agente. Lembra daquele desafio de escolher o modelo, as tools, vai fazer fine tuning, não vai, né? Toda a construção do prompt. O Agent Bricks ele vai fazer isso para você automaticamente. E o último ponto que a gente falou, custo e qualidade. Ele sempre vai procurar o balanço, né, o ponto ótimo entre a qualidade e o custo. Então, ele vai te trazer uma task que propõe com a qualidade que você precisa, mas dentro do custo que seja aceitável para aquela sua tarefa. O mais importante, pessoal, que quando você cria esse seu agente, ele vai começar, ele deixa disponível, né, um endpoint para você fazer as integrações necessárias ali com suas aplicações. E você vai conseguir fazer melhorias nele. Então, você vai iterando ali na qualidade dele com o decorrer do tempo, né? Então, você pode dar feedbacks que vai trazendo essas melhorias e fazer qualquer update nele ali para que ele possa ser cada vez mais próximo do que você precisa. E aí, pessoal, dado todo esse contexto de desafio e como a gente resolve, eu queria mostrar para vocês quais são os casos de uso que estão disponíveis hoje. Então, o primeiro caso de uso que já está disponível é o que a gente chama de Information Extraction. Então, imagina que eu sou um time de contas a pagar de um banco, né? E aí eu tenho lá centenas de comprovantes e faturas todo mês. E aí eu preciso extrair desses comprovantes algumas informações. Por exemplo, o valor total, o CNPJ que está associado, qual que é o serviço que está sendo prestado, coisas desse tipo. E aí esse processo, muitas vezes, ele é muito manual. Né? Então, às vezes demanda tempo, pode gerar erro por ser algo muito manual, né? E às vezes até atrasar um fechamento financeiro. E aí, quando eu tenho esses documentos, né, esses comprovantes, imagina que eu tenho eles todos governados pelo Unit Catalog, que vocês conhecem, através do volumes, por ser, né, comprovantes ali, no meu exemplo, em PDF. E aí você pode usar o Agent Bricks para ajudar a fazer o primeiro passo, que é você extrair a informação desse seu PDF e levar isso numa tabela Delta sendo governada pelo Unity. E aí isso você faz facilmente no Agent Bricks. Então, imagina nesse caso, onde eu tenho um exemplo de um comprovante com informações do serviço prestado, valor total, enfim, né? Algumas informações que são relevantes. E aí, a gente pode usar o Agent Bricks, dizer para, vou usar o meu PDF, você vai apontar onde que o seu comprovante está ali no Unit Catalog, dentro de um volume, e dizer qual que é a sua tabela target, né? Então, a sua tabela delta, onde esse conteúdo vai ser extraído para você poder consumir e construir o seu agente depois. A partir do momento que você faz isso, ele vai fazer todo o parse desse seu documento e levar o conteúdo como um todo, né, dentro da tabela delta. Tá? Quando eu tenho isso, eu posso ir para o meu segundo momento, que é, fiz o parse, será que ele fez da forma adequada? Eu tenho a informação na tabela delta, então aqui no exemplo a gente vê que ele jogou tudo em uma coluna, né, uma coluna de texto, aquelas informações. Aí eu vou para o meu segundo passo, que é, de fato, construir o meu agente que vai extrair essas informações. Eu aponto qual que é essa tabela, né, onde tem esse conteúdo. Eu vou apontar para ele qual que é a coluna que eu tenho esse texto
e ele vai dar uma amostra do que seria o meu JSON output, que é o que eu quero extrair. Então, o valor total, a descrição, o número do documento, né? E a partir do momento que eu tenho isso, ele construiu o nosso agente e ele vem para uma etapa de melhorias, de qualidade. Então, ele mostra, olha, nesse exemplo desse comprovante, eu vou extrair essas informações e você pode fazer ajustes. Por exemplo, será que aquele campo de valor total ele está adequado? Ele vai vir sempre nesse formato? Não vai? Ele pode mudar, variar esse formato? Então, você pode dar alguns inputs para ele entender como que isso vai funcionar. E aí, você tem outros campos ali, né? Por exemplo, o número do documento. Será que você tem um prefixo que sempre vai aparecer naquele seu documento? Ou não? Né? Então, você pode dar esses inputs para o seu agente conseguir interpretar aquilo cada vez melhor. E aí, você faz essa atualização. E aí, como seria um exemplo de utilização dele? Imagina que você tem uma query, usando o AI Query, e você aponta qual que é o seu endpoint, aquele que você acabou de construir, do seu agente, e qual que é a sua tabela, onde você tem uma coluna de texto e você precisa extrair informações. E aí, esse é o exemplo, onde ele extraiu o CNPJ, a descrição, o número do documento, o valor total, enfim. Pessoal, esse foi o primeiro exemplo. E aí, eu vou mostrar para vocês um segundo exemplo, que é o caso de um agente customizado. Então, nesse caso, imagina que eu tenho um time de atendimento de um e-commerce e ele recebe lá várias ligações no dia e eu tenho as transcrições do áudio. E eu vou criar um agente que vai consumir essa transcrição de áudio e eu vou fazer um resumo dessa transcrição e vou extrair o sentimento daquele cliente. Nesse caso, eu estou partindo do momento que eu já fiz o parse, né, já fiz todo o tratamento necessário, enfim, dependente do qual seria o formato da transcrição. Então, eu já tenho isso em tabela delta, a transcrição do áudio, e aí eu vou construir o meu agente. Esse, vocês vão colocar, o que esse agente deveria fazer? Isso em linguagem natural, de novo, como se estivesse explicando para uma pessoa. Então, eu digo ali que ele vai fazer o resumo e extrair o sentimento. E aí você vai apontar qual que é a tabela onde você tem a transcrição de áudio, e dizer qual que é a coluna de texto, né, referente àquela transcrição, e criar o seu agente. Quando você cria ele também vai trazer um momento de recomendações e sugestões de melhorias na qualidade do seu agente. Então, ele mostra o que seria uma transcrição, qual foi o resumo que ele gerou daquela transcrição, e, nesse exemplo, qual foi o sentimento, nesse caso, um sentimento positivo. Você pode dar feedback, foi uma boa resposta, não foi, né? Para ele ir traduzindo isso em melhorias para o seu agente. Aqui ele também vai te dar sugestões. Então, por exemplo, você pode direcionar para ele que a classificação do sentimento ela deve ser sempre positivo, neutro, negativo. Né? Ou você pode dizer para ele, olha, eu quero um resumo curto de 3 frases, enfim, dar alguns inputs. E quando você faz isso, fez essa melhoria, seu agente está pronto para ser utilizado. E aí você pode consumir esse seu agente num exemplo. Aqui eu vou mostrar para vocês também numa query, usando o AI Query, onde você vai apontar o seu endpoint, o seu agente que está disponível, qual que é a tabela que você tem, o conteúdo disponível, e aí ele vai extrair daquela transcrição um resumo e fazer a análise de sentimento. Nesse exemplo, aqui ele também mostra, por exemplo, um sentimento positivo. E aí, pessoal, mais um caso de uso que já está disponível, que é o que a gente chama de Knowledge Assistant. Acho que esse é um do que eu vi de cliente, o que o pessoal mais teve caso de uso, né? Então, imagina um time de RH de uma empresa. Esse time de RH ele recebe muitas perguntas sobre benefícios, sobre a jornada de trabalho, período de férias. E isso tudo está em documento. Né? Normalmente tem documento que a gente não lê muitas coisas, né? Então é mais fácil às vezes perguntar, né? Então imagina que o time de RH ele quer um agente para ajudar a responder essas perguntas que ele tem um documento, tá? E aí esse documento eu já tenho ele também governado pelo Unit Catalog.
através do volumes. Eu tenho um exemplo onde ele mostra que vale refeição, fala do seguro de vida, fala da jornada de trabalho, das férias, enfim. Tudo isso num documento PDF. E aí eu posso criar o meu agente. E aqui, pessoal, também eu vou explicar para ele o que ele deve fazer. Também em linguagem natural. Então, nesse exemplo, eu falo, olha, você é um assistente de RH, que você vai responder perguntas sobre os benefícios, sobre a jornada de trabalho, né, sobre férias, enfim. Então, eu dou alguns direcionamentos sobre esse assistente. Eu vou apontar onde que está aquele meu documento que ele deve usar como uma fonte, né, de consulta. E eu posso dizer para ele o que tem de conteúdo naquele documento. Então, basicamente, eu vou falar, olha, esse documento é um manual de benefícios e jornada de trabalho, por exemplo, políticas internas. E aí você vai criar o seu agente. Quando você cria o seu agente, ele traz todo um resumo do que é composto aquele seu agente, e você pode, né, rapidamente testar ali a resposta dele. Nesse exemplo, eu pergunto, me explica a política para o período de férias. E aí ele vai pensar, né? E quando ele pensa, ele vai trazer exatamente o que a gente perguntou, né? Um resumo, respondendo ali, falando, olha, o direito de férias, solicitação, alinhamento. E ele sempre vai trazer quais foram os trechos de referência do documento para responder essa pergunta e qual foi o documento. Porque nesse exemplo eu uso um documento, mas eu poderia usar mais. Pessoal, eu mostrei esses 3 casos de uso. O primeiro caso de uso de multi-agent, que eu ilustrei no contexto da logística, são 4 casos de uso que hoje estão disponíveis na versão beta do Agent Bricks. E aqui acho que o mais importante o Agent Bricks, ele é uma parte de todo um ecossistema quando a gente fala de Databricks para Generative AI. E durante a nossa trilha aqui, vocês vão ver uma boa parte do que tem aqui no nosso material, né? A parte de evaluation, model survey, enfim. Vocês vão ver bastante conteúdo aqui relacionado a todo o nosso ecossistema. E aí, quem tiver dúvida, quiser falar um pouco mais sobre o Agent Bricks, eu estou à disposição, né, para tirarem dúvidas. E eu queria convidar o meu colega Vivaldo, da Web Motors, para apresentar o caso de uso, a jornada deles com dados e AI, para ilustrar um pouco o uso de agentes. Obrigada, pessoal. Obrigado, Olivia. Boa tarde, me escutam bem? Legal. Eu vim aqui apresentar o case da Web Motors para vocês. Mostrar que, como a Olivia falou, é simples, é fácil a gente começar a usar agents de uma maneira rápida. Então, rapidamente me apresentando, eu sou o Vivaldo, lidero o time de dados e Martech da companhia. E vou falar aqui para vocês sobre a Web Motors. E, bom, quem já pensou em comprar ou vender um carro já lembrou da nossa marca. Mas, para aqueles que não conhecem, é uma marca de mais de 30 anos na estrada aqui. É a maior audiência automotiva do mercado brasileiro. 12º maior marketplace do mundo. Assim, a gente faz parte de um marketplace, que é a Car Group, no mundo todo. E também faz parte do Grupo Santander. São nossos acionistas, 2 empresas muito fortes aqui por trás. Falando um pouco de números, temos ali em torno de 35 milhões de visitas por mês, de 11 milhões de usuários distintos, gerando quase ali 2 milhões de interesse, seja para comprar, vender, financiar, oficinas, enfim. A Web Motors hoje ela é um ecossistema que abrange tudo isso. Então, se o assunto é veículo, todos os caminhos levam à Web Motors. E entrando um pouco mais no caso aqui, falando de dados, a nossa estratégia de dados, o time está pautado, focado, dedicando esforços em 3 frentes. Hoje a gente está com 40% ali focado em estudos e produtos de dados, onde a gente acredita que gera valor para o negócio, onde os cientistas estão, onde engenheiros constroem produtos de dados. A gente tem 40% focado em fundação e estruturação, que é o que a gente acredita que vai habilitar a nossa inovação, que vai ajudar nos nossos próximos passos aqui da Web Motors.
e 20% ali em sustentação, suporte, ad hoc, o dia a dia ali, para quem trabalha com dados sabe, né? Aquele famoso fritar um pastel ao longo do dia. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente olha nossa retrospectiva, início do ano passado, a gente tinha em torno de 60% de suporte, sustentação, ad hoc, tarefas operacionais ali, que foi quando a gente decidiu trazer o Databricks como parceiro, criar o nosso lake, criar a nossa fundação de dados, governar esses dados, começar a empoderar a ponta para que as decisões fossem tomadas baseadas em dados. Acho que esse foi a grande virada de chave. E ao longo do tempo a gente aumentou a fundação, né? Investindo nessa estrutura de dados e trazendo ali para o que a gente acredita ser nossa ambição para o ano que vem, ter 70%, em torno de 70% focado em estudos e produtos de dados, que a gente acredita que gera mais valor ali para a ponta, para as áreas de negócio. E como que a gente vai fazer isso? Principalmente em 3 pilares. Pilar 1, evoluindo o self-service, então criando nossa fundação, empoderando as pontas para que elas tomem decisões baseadas em dados todos os dias, capacitando e engajando. Tivemos um problema aqui no monitor, hein? Nosso monitor deu uma falhada. Capacitando e engajando as nossas pessoas. Acho que vou continuar aqui, mas a mensagem é mudança cultural, então dar treinamento, engajar as pessoas, engajar a liderança, engajar os times. Isso não pode depender de uma só pessoa. Isso tem que ser de todo mundo. Não é só time de dados. Aqui eu sei que tem muita gente de dados, mas essa mudança cultural, ela depende de todo mundo, da liderança, das pontas. Eu acho que isso é importante. E no terceiro pilar, gerando resultado, e aqui a gente fala de resultado financeiro. Então, que é o que capta valor para a empresa, que a gente acredita através de produtos de dados, insights, modelos, enfim, tudo que a gente quer colocar no dia a dia. É legal falar que tudo isso é feito pelo mesmo time. É o mesmo time, só mudando a direção, mudando o foco do que a gente está fazendo. Então, essas priorizações, ao longo do tempo, ela vai mudando. Certo? Voltamos com o slide. Hein? Isso só seria possível se a gente tivesse ali um parceiro por trás, e as ferramentas de IA, elas são super importantes para isso. Seja no AI BI Genie, ajudando no Self-Service Analytics aqui com a gente tem vários casos de uso. Inclusive publicamos agora um case. Arjuna, Rafa, time. Com o Agent Bricks, e aí eu vou mostrar como é simples fazer um caso de uso mais para frente. Eu acho que daqui até o final do ano, a nossa ideia é que todas as áreas tenham pelo menos um agente na sua área que consiga trabalhar ali a relação pessoa-máquina, né? Isso é muito importante, é o que a gente acredita. E Databricks Apps, a gente também está usando nossos 2 casos de uso que a gente vai mostrar. Um deles é conectado com Databricks Apps. Falando sobre o primeiro caso de uso aqui. Só dando um contexto maior, a gente tem nosso índice Web Motors. Nosso índice Web Motors ele mede valorização e desvalorização de carros. E o time de PR ele ajuda ali a veicular algumas notícias na mídia. Vinícius, que está por aí, deve estar na plateia, é responsável por isso. Então, a gente faz ali algumas notícias relacionadas ao que a gente acredita ser dados de mercados que são relevantes. Então, tudo isso hoje é feito de forma manual. O nosso primeiro caso aqui de agente, a gente tem essas notícias feitas manualmente durante 3 dias por um analista para 6 estados. A gente não consegue escalar porque é feito de forma manual. Com a gente sai ali de fazer em 6 estados para fazer em todos 26 estados mais o Distrito Federal. Ou seja, a gente consegue escalar muito mais em apenas 20 minutos. Ou seja, esse agente que a gente construiu em 2 reuniões, foi um brainstorming ali, a gente começou a capacitar, criar esses agentes, foi feito em apenas 2 reuniões de 1 hora, reduziu o tempo de um analista de 3 dias para 20 minutos, todos os meses que eles aplicam.
Então aqui é no Playground, né, como é feito. Então você vai lá e pergunta, gera um jornal do índice Web Motors regionalizado. Então ele pega os 27 estados e já gera. Por trás, a gente tem um agente orquestrador, um agente especialista do Gini, o Gini conectado com o nosso índice Web Motors, e um agente especialista de formatação escrita para configurar a notícia igual a notícia que vocês viram anteriormente. Essa daqui é a notícia já gerada no Playground, que é muito igual à notícia que eu mostrei anteriormente. É o mesmo formato, de forma escalável. O Playground hoje faz isso, ali em cima tem o nosso multi-agent que a gente configurou, chama ele no Playground e já configura. Muito legal, né? Mas aí a gente pensou, por que só manter no Playground? Por que a gente não tentar, talvez, colocar num aplicativo, colocar num app e empoderar as pontas? Entregar isso para todo mundo, até para quem às vezes não acessa o Playground. Esse é o nosso segundo caso de uso. Então, dando um contexto breve, a gente tem um time comercial que está na ponta, que está vendendo, que está ali fazendo relação junto com os lojistas. E eles precisam de informação. Informação no dia a dia para chegar lá, negociar com o vendedor. E como que eles fazem isso? Eles abrem um report, que hoje é feito. Extraem uma base, modela no Excel ali, Power BI, de forma manual. Então eles olham aquelas informações, entendem ali mais ou menos quais são as alavancas e vão negociar com os lojistas. A nossa ideia aqui é extrapolar. Então a gente transferiu isso para um Databricks Apps, as mesmas informações, os mesmos números, então ele tem esse contexto. Colocamos ali uma arquitetura de multi-agent, em que é possível ele já gerar um insight. Então o vendedor ele chega para a loja não apenas com alguns números, ele chega com insight, com análise, com algumas alavancas que talvez ele não teria em tão menos tempo do que antes. Aqui é mais um caso em que a gente quer que a máquina, que o IA, trabalhe junto com o humano. Então é essa relação que a gente acredita, dos dois trabalhando e ponderando o nosso time aqui, seja de vendas, no caso anterior, seja de PR, time de análise. Então, a cada dia mais a gente traz novos agents para a empresa. Essa arquitetura aqui, ela é uma arquitetura um pouco mais complexa que a outra, por isso que a gente está pilotando bastante, está em POC ainda, esse segundo caso de uso. E ele conta com 9 agentes especialistas, então são 9 agentes e um orquestrando. A gente usa governança via SSO, então a gente consegue mudar permissionamento ali de cada app. Uma regional não vai ter acesso a outra, então a gente consegue gerenciar isso de forma escalável, fazendo tudo isso usando Python, conectado ali no Streamlit, para subir esse Databricks Apps. Muito bem. Aqui eu queria resumir em 3 grandes pontos o que a gente acredita. O primeiro ponto é ferramenta que possibilita o desenvolvimento de forma escalável. E aqui o Databricks é nosso parceiro nisso. A gente entendeu que uma ferramenta ela pode acelerar o desenvolvimento, dado que já tem soluções, está na vanguarda ali do desenvolvimento e consegue habilitar formas que hoje a gente demoraria muito mais tempo desenvolvendo se dependesse de um time. O segundo pilar é engajamento, tanto da alta liderança quanto da empresa gera resultado. Aí, novamente, não é de uma pessoa, não é de um time, não é um responsável, não é uma liderança, é todo mundo. A gente precisa que todo mundo esteja engajado gerando esse resultado. E o terceiro ponto é a estratégia clara e bem comunicada, assim como a gente colocou aqui no começo parte da nossa estratégia, pincelou aqui e mostrou para vocês. A gente acredita que essa estratégia clara e bem comunicada que habilita a inovação. Então, é todo mundo caminhando para o mesmo objetivo que a gente vai conseguir mover a empresa. Então, a gente colocou lá e está seguindo. Muito obrigado. Pessoal, só destacando aqui, acho que o caso da Web Motors é bem interessante para conectar exatamente no que a gente estava falando antes, da proposta do Agent Bricks, em termos de trazer agilidade na construção dos agentes, né, a facilidade. Acho que eles ilustraram bem isso.
e impactando o negócio, que é sempre o que a gente quer, né? A gente não cria a gente por criar. O mais importante é a gente ter retorno depois, né, ali para o negócio. E aí, para continuar aqui na nossa trilha, eu queria convidar o Matheus e o Vinícius, da Amil. Eles vão contar um caso de uso também bem interessante para vocês, falando ali um pouco de automatização e eficiência operacional. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus. A gente trabalha hoje na Amil, uma empresa de saúde. Trazendo um breve overview, né, sobre a empresa é uma empresa que tem como missão cuidar das pessoas. Inclusive, o projeto que a gente está trazendo hoje é um projeto que ele traz, na essência dele também, o cuidado das pessoas. E alguns números sobre a Amil, passando bem rápido, a gente hoje tem 5,4 milhões de beneficiários, mais de 500 mil empresas, clientes do porte PME corporativo, 798 mil atendimentos de telemedicina de urgência e eletivos. Isso tudo só no primeiro semestre de 2024, com aproximadamente 53 milhões de procedimentos e eventos médicos e etc. Trazendo o nosso problema aqui, o desafio que a gente veio resolver, né? A gente se propôs a resolver o desafio de abertura de contas. Ou seja, quando uma pessoa ela quer entrar para participar da Amil, para fazer parte do convênio, mas ela vai entrar como PJ de outra empresa e não um funcionário CLT. E aí, esse processo ele não acontece de forma automatizada hoje, pelo menos não acontecia. E isso gerava diversos casos dentro da Amil na área que realizava. Por quê? É um processo que, a partir do momento que toda a documentação está validada, ele demora aproximadamente 15 dias úteis. A análise, validação e processamento dessas documentações, antes do processo começar, ela é toda manual. E isso acaba acarretando em problemas, porque as pessoas têm que validar muitos documentos mensalmente de forma manual. São aproximadamente 5 pessoas hoje que analisam aproximadamente 7 mil documentos mensais. E tantos documentos acabam gerando filas muito grandes de atendimento. E essas filas de atendimento fazem com que, se houver algum problema nos documentos, tenha que voltar para o final da fila. Então, às vezes, a pessoa aguardou um tempo para ter seu documento analisado, faltou alguma coisa, volta para o final. E a nossa solução ela vem com o intuito de resolver isso. Um dos pontos é que o nosso fluxo manual ele demora em torno de 40 minutos por processo. Então, são aproximadamente 10 documentações por processo. E esse aqui é o fluxo ideal do que deveria acontecer com uma pessoa tratando. E o nosso sistema ele busca fazer exatamente esse fluxo, mas de uma forma automatizada, conseguindo reduzir esse processo de 40 minutos para em torno de 5 minutos, de acordo com os benchmarks que a gente tem realizado. Bom, pessoal, vou agora passar para vocês a arquitetura do nosso sistema multiagentes. É interessante comentar que ela virou uma arquitetura referência de multiagentes lá dentro da Amil, né? Então, assim, começando pela parte da ingestão. Como o Vini comentou, o cliente manda um e-mail para a gente querendo fazer essa abertura. Ele manda as documentações necessárias de acordo com a natureza jurídica da empresa. A gente faz um pré-processamento para que a gente, com análise semântica, a gente pegue todos os documentos que têm similaridade e guarde dentro de um mesmo volume, para evitar um retrabalho do nosso agente. Depois disso, a gente passa o caminho do volume para o nosso agente dentro do contexto como um prompt inicial, junto com os nossos prompts de sistema, que é importante também a gente comentar que a gente está versionando no MLflow 3.0. Passando para dentro do nosso sistema multiagentes, a gente tem um supervisor, onde ele vai fazer essa orquestração e entender o que ele precisa fazer com as tools, que está tudo dentro do Unity. Ele vai fazer a busca dentro da base da Receita Federal para poder ver qual que é a natureza jurídica da empresa e se ela está ativa ou não. Se ela estiver ativa, ele tem que entender quais são os documentos necessários para a abertura daquela empresa. Como que ele faz isso? Com um RAG dentro do Vector Search no Databricks. A gente fez isso de acordo com o PDF disponibilizado pela área, com perguntas e respostas de como
quais documentações deveriam ser feitas ou anexadas no nosso e-mail. Com isso, a gente criou uma tabela vetorizada com o modelo Databricks GTE Large, e aí ele faz esse RAG com o Vector Search. Depois disso, ele passa para o agente de OCR com a documentação. Esse agente faz o OCR e envia para o supervisor uma simplificação da documentação, extrai as características e cria uma descrição, um resumo das documentações. Com isso, ele vai analisar e verificar se está correto ou não a abertura da empresa. Se tiver, ele faz uma abertura via sistema interno nosso, uma abertura via ticket, e envia um e-mail para a empresa. Se tiver com algum problema, ele retorna também para a empresa falando quais documentos são necessários para fazer essa abertura correta. Agora os resultados que a gente obteve rodando com esse agente. O prazo de resposta, como o Vini comentou, era de 48 horas úteis. Com o nosso agente, ele passou a retornar em 5 minutos, com processo total, então uma redução total no tempo de resposta, praticamente. Os recursos alocados. A gente tem atualmente 5 recursos para fazer essa análise. Com o nosso agente, não vai precisar mais fazer, então, com isso, a gente elimina os recursos e abre brechas para ele conseguir evitar outros gargalos em outros processos. E o expediente, como a gente tem recurso humano, então é sobre horário comercial apenas. Com o nosso agente, ele é sob demanda. Então, toda vez que uma pessoa enviar um e-mail, o nosso agente já vai atuar. Tempo de análise. A gente está fazendo. O processo manual, como o Vini comentou também, é 40 minutos. Com o nosso agente, ele gira em torno de 5 a 8 minutos. E é importante também a gente trazer aqui para vocês que ontem a gente rodou o nosso agente para 600 processos. Isso aí é um trabalho de 1 mês do pessoal, da galera da área. E ele rodou isso em algumas horas. E a gente teve feedback super positivo da área em relação a isso. Então é um aumento gigantesco de eficiência operacional. Isso. Sim, e é isso, esse aumento de eficiência operacional ele impacta diretamente no cliente, né? Que o cliente agora ele pode ter o convênio dele, o plano, com muito mais agilidade, trazendo melhoria tanto para a área interna quanto para a área externa, o nosso cliente. E a gente, esse é o nosso case, né? Sim, esse é o nosso case. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente vai estar aqui. Se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente aqui. A gente vai, com todo prazer, tirar essas dúvidas com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Foi bem interessante o pessoal trazendo um pouco de prática relacionada à utilização de agentes, né? A grande dificuldade que a maior parte das empresas e nós mesmos como tecnologistas temos é mostrar valor naquilo que a gente está construindo, porque muitas vezes os executivos eles olham a questão de agente como simplesmente um prompt conversacional. E na verdade, quando você integra com a sua plataforma de fato, você vai gerar um valor diferenciado e a sua área usuária vai olhar isso de uma outra forma também. Um outro ponto extremamente interessante que o pessoal da Amil trouxe é a questão de, para nós como Databricks, não importa qual é o modelo que você está utilizando, né? Alguns dos nossos clientes utilizaram o Gemini, outros utilizaram o Anthropic. À tarde vocês vão ver caso com Llama, Small e Large Models. Então, esse que é o ponto interessante. Você pode trabalhar, gerar resultado independente do modelo e independente da plataforma.